Ser feminista é um ato político. Esse vídeo é para você que acha que as feministas são loucas, querem matar todos os homens, extinguir os bebês da face da terra, acabar com a família, a moral e os bons costumes, enfiar crucifixo sei lá na onde. Não, não somos isso. Ou para você que já entendeu que o feminismo é importante para toda a sociedade, mas está cansado dessas discussões rasas, que o feminismo é só sobre escolhas, se usar maquiagem, se depilar. E também não é isso. O feminismo é um movimento político e eu posso te provar isso. Então, antes de tudo, vamos conceituar essas questões. Feminismo não é o mesmo que femismo. Femismo, sim, é o contrário do machismo. Ou seja, o feminismo ele não está pregando a superioridade feminina, e sim a igualdade. Mas essa igualdade também não quer dizer que a gente queremos ser igual aos homens. Não, é uma equidade social de direitos. Então, vamos entender cada coisa no seu lugar. Então, o machismo, ele prega, assim, essa superioridade masculina, de que as mulheres são inferiores racionalmente, biologicamente, por isso elas podem ser subservientes, submissas, oprimidas, e tem essa supremacia masculina. O mundo foi organizado através dessa lógica, o poder, a ciência e o saber. Antes de começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Jaqueline, eu sou graduada em Ciências Sociais, sou mestre em Sociologia e desenvolvo pesquisas na área de gênero, de mulheres, de poder, mulher na política, mais especificamente nessa área. Uma frase que define bem o feminismo é da Rosa Luxemburgo, que foi uma filósofa alemã revolucionária, economista política, em que ela dizia: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente livres e totalmente diferentes. O que isso quer dizer? Socialmente iguais em direitos, em deveres, cidadania, humanamente diferentes, que sejamos reconhecidos em nossas diferenças e respeitados, e totalmente livres, que tenhamos liberdade de escolha, sem ser oprimida, violentada, e que isso abranja todas as pessoas, e não só os homens. Como a gente vai falar aqui, o feminismo ele não é Clube da Luluzinha, não é sobre um estilo de vida ou modinha, não. Ele é um movimento político sério que conquistou muitos direitos, que fundou a epistemologia, revolucionou a ciência e tem muitas coisas interessantes por trás e que é extremamente necessário para toda a sociedade. Eu vou explicar os momentos históricos a partir das 3 ondas do movimento feminista. O que são ondas? É uma forma didática que as teóricas no feminismo escolheram para falar sobre os momentos históricos que marcaram o movimento. Então, os principais acontecimentos na história, desde quando o movimento surgiu enquanto um coletivo. Então, a primeira onda, ela surge ali no final do século XIX, início do século XX, com as sufragistas, que lutavam principalmente pelo direito do voto. Isso é a organização do movimento enquanto coletivo, ou seja, é extremamente recente, início do século XX, isso há 100 anos atrás, há cerca de 100 e poucos anos atrás. Antes disso, sempre existiram mulheres na história que foram revolucionárias, donas de si. Todas as mulheres que foram apagadas dessa história branca, eurocêntrica, produzida, que a sociedade conhece, e obviamente não incluiu as mulheres porque ela foi contada por homens. E essa supremacia do masculino faz parte do sistema patriarcal de como foi organizado o mundo. Então, assim, a gente pode citar Cleópatra, Hipatia de Alexandria, Artemisia Alcatune, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira romancista brasileira em 1820 por aí. Voltando, para as ondas, esse contexto ali do movimento sufragista, as ideias mundiais estavam em torno de questões de liberdade e igualdade produzidas pelo iluminismo, das primeiras repúblicas, da urbanização e industrialização. E as mulheres se viram ali não incluídas nesse processo. Havia o movimento dos trabalhadores, mas os direitos das mulheres não estavam sendo reivindicados e elas não estavam sendo consideradas enquanto cidadãs. Então, antes de entrar diretamente no início do movimento, mulheres que embasaram ali, podemos citar a Sojourner Truth, do discurso dela, E Não Sou Eu, Uma Mulher. Ela era uma oradora do movimento abolicionista, em que ela subiu na tribuna e falou: eu lavrei essas terras com a minha mão, com os meus braços fortes, e não sou eu uma mulher, e nenhum homem nunca abriu a carruagem para mim entrar ou
pular a poça de lama e não sou eu uma mulher, eu fui escravizada, posso trabalhar tanto quanto o homem, comer tanto quanto ele, tive 13 filhos e vi todos serem vendidos, e não sou eu uma mulher. Então daí a gente já pode entender o que a gente vai falar lá na terceira onda, que são os feminismos, de quando o movimento ele se individualiza em diversas pautas, porque as mulheres são múltiplas e têm diferentes demandas de acordo com os seus recortes sociais, de quem elas são. A Mary Wollstonecraft e a Olympe Georges, que foi na época, elas escreveram mais ou menos na época de 1793, 92, na época da Revolução Francesa, em defesa dos direitos das mulheres, né? Cada uma escreveu uma obra diferente, mas que defendiu essa questão da inserção das mulheres enquanto seres racionais, da participação na política, e não só enquanto submissas e enfeites, né, donas de casa, do espaço doméstico, que isso tinha que ser mudado. A Mary Wollstonecraft criticava principalmente as ideias de Rousseau e do Edmund Burke, que eram filósofos da época, que pregavam esses ideais de liberdade e igualdade e, ao mesmo tempo, eram extremamente machistas e diziam que as mulheres eram adereços de beleza ou que eram seres inferiores racionalmente. Então, os livros delas e vão ser usados como base um século depois, né, lá no final do século XIX, pelas sufragistas. E aí que o movimento surge, final do século XIX, início do século XX. Então, essa primeira onda, ela iniciou no Reino Unido e se espalhou pelo mundo, por vários países, Inglaterra, França, na luta pelo direito do voto. Em vários países conseguiram antes do Brasil, o Brasil só foi conseguir em 1930. E as primeiras feministas dessa onda foram a Berta Lutz e a Anísia Trindade. No Brasil foi caracterizado principalmente por ser um movimento branco e de elite, e que questionava só essa questão das mulheres na inserção da política. Não questionava as opressões do domínio masculino, questões de raça, de classe, era simplesmente pela questão de votar. O direito foi conquistado ali na década de 30 e logo veio a Era Vargas e o golpe militar. Então, as mulheres ficaram silenciadas na política por muito tempo. As mulheres vêm ter uma participação efetiva e que ainda não é efetiva, assim, efetiva que eu quero dizer é acima de 10%. No século XXI, depois da redemocratização ali, década de 90 para frente. Então, e hoje ainda estamos subrepresentados em cerca de 15% ocupando cargos políticos, o que é muito pouco, quando nós somos 52%, mais de 50% da população brasileira votante. Então, há muitas questões ainda a serem avançadas. Retornando, então terminamos aí nesse primeiro movimento, que era a primeira onda, pela luta do voto. A segunda onda do movimento feminista, ela inicia ali na década de 50 e vai até a década de 90. A criação da pílula anticoncepcional, que foi revolucionária, questões sobre sexualidade, direitos reprodutivos, saúde, educação pública, criação de creches. Então, o movimento se dinamizou. Também foi a base teórica do movimento, e vários nomes são dessa época. Simone de Beauvoir, Kate Millett, Betty Friedan, Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde, várias feministas que tiveram importantes obras que vão ser discutidas só lá na terceira onda, foram escritas aqui, lá pela década de 60, 70. Discutiram também questões como aborto, trabalho, outros vários direitos. Também foi a época do slogan "O pessoal é político", que foi criado pela jornalista e ativista Carol Hennish em 1970 e que muda total a concepção que até então, como se os assuntos discutidos pelas mulheres não eram assuntos políticos por ser do âmbito privado ou doméstico, né? Assuntos de mulher. E não, quer dizer que tudo é político, nós somos políticos e hoje nós temos essa consciência de que questões de aborto, por exemplo, que são sobre o nosso corpo, são decididos por homens, na sua maioria parlamentares brancos e de elite. As principais obras desse período mais conhecidas, então, seriam O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que vem falar que o feminino ele é construído socialmente, né? Aquela questão, não se nasce mulher, torna-se. Isso não quer dizer que você não pode ser feminino ou algo assim, e sim que a nossa feminilidade ela é aprendida socialmente e culturalmente. Assim como a mística feminina da Betty Friedan e política sexual de Kate Millett.
Além disso, no Brasil também tinha Leete Safiotti, que já estava escrevendo a sua tese sobre classe, mito e realidade. Carolina de Jesus também escreve em 1960 sua obra O Quarto do Despejo, que ela fala do lugar de uma mulher preta, favelada, das opressões e do dia a dia. Realmente estava sendo uma efervescência de movimentos sociais, movimento estudantil, movimento hippie, as ideias socialistas implodindo. E no Brasil nós estávamos passando pela ditadura militar. Então as mulheres se reuniam aqui, né, na década de 60, 70, no âmbito privado, clube de mães, SEBs das igrejas católicas, e várias feministas foram torturadas, mortas, exiladas. E aí na década de 80, com a anistia, elas retornam com esses ideais. E nessa virada de 80 para 90, que também é a virada para a terceira onda, e lá mais para 90, que vem a questão da Constituição de 88, que as mulheres no Brasil tiveram uma grande participação. As mulheres estão no centro do debate, principalmente porque a ONU decretou em 1970, a década da mulher, até 75, até 80 e tantos. E então havia um debate sobre a desigualdade salarial, distribuição do poder, a divisão do trabalho, que influenciou também na dinâmica, para quem não entende essa questão do capitalismo e feminismo junto, que são duplas opressões, né? O patriarcado e o capitalismo. A divisão do trabalho causa isso. O trabalho feminino ele é menos valorizado, menos remunerado e também tem a ver com base nessa questão da divisão do público e do privado, ou seja, o espaço público é o espaço do homem por excelência, ou seja, os altos cargos, a política. Por isso, até hoje, o sexismo dentro das profissões, os homens ocupam as principais carreiras de gerência, os principais postos dentro da academia, etc. E as mulheres estão no mercado de trabalho hoje em dia, mas a maioria ocupando funções que ainda são características do âmbito privado, do cuidado, da assistência, ou seja, professoras, secretárias, enfermeiras. Em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, junto com o Lobby do Batom, associações de mães de bairro e coletivos feministas de vários estados. Elas escreveram cartas, mais de 42 mil assinaturas, e enviaram para a criação da Constituição de 88. A Emenda 20 é a mais conhecida e garantiu direitos trabalhistas, questão da delegacia das mulheres do campo, direitos em saúde pública, creches, etc. Licença maternidade, direito à propriedade. 80% dessas demandas foram atingidas e as mulheres tiveram uma grande participação, ou seja, inclusive política e na manutenção da democracia. Até hoje somos a linha de frente. No âmbito geral do movimento, ele se pluraliza, então começa a questionar essa mulher universal que foi produzida aí pela primeira onda e a segunda onda, que questionava mais as questões de opressões, mas que não entendia a diferença dessas opressões de acordo com as diferentes mulheres. Então, se tornam os feminismos, e aí surgem vários tipos de feminismo, mulheres feministas negras, lésbicas, mulheres trans, mulheres do campo, mulheres trabalhadoras, realmente por essas opressões, e começa a questionar também as questões de gênero, que as questões de gênero elas são discutidas aí da década de 80, 90, e aí agora mais no século 21, questiona toda essa ordem de gênero, da divisão do sexo, e aí surge a teoria queer com a Judith Butler, dessa performatividade que é ser feminino e masculino, né? E que todas essas categorias criadas e discutidas até então foram criadas pela sociedade de homens brancos, que já existiam essa divisão de sexo e gênero. Então, tudo isso passa a ser questionado. Há uma intensificação também da institucionalização do movimento. Então, aí é criado ONGs, Secretaria de Política para as Mulheres, por exemplo, o CEFEMEA, que constrói bases de dados e estudos acerca da condição das mulheres. Então, vários direitos foram conquistados, como a gente pode ver. O movimento feminista sempre foi político, então a gente pode ver aí a primeira onda como
a questão do voto, né? A segunda onda é a base teórica do movimento e que várias obras são construídas e que embasam, e além disso, essa dinâmica de entender a força coletiva e de diversas questões. E já a terceira onda, ela vem nessa dinâmica de entender, principalmente com o termo da interseccionalidade, dos estudos interseccionais, cunhado principalmente ali por Kimberly Crenshaw, das feministas negras do movimento multirracial, justamente para identificar essas múltiplas opressões dependendo do indivíduo social que você é. Então, se eu sou uma mulher branca, eu não sofro as mesmas opressões de mulheres negras, como a gente pode ver que estão entre as maiores estatísticas de violência doméstica, de feminicídio. Ou as mulheres trans, que também são as mais assassinadas. O Brasil tem o índice maior assassinato de mulheres trans. O movimento feminista, ele não é Clube da Luluzinha e nem sobre se eu vou usar um batom ou não. Ele fala sobre vida, sobre morte, sobre direitos, sobre coisas muito sérias, sobre força transformadora, sobre potência coletiva e revolucionária. E a gente pode ver isso nos últimos tempos, em 2018, que as mulheres foram à frente de oposição desse governo, desse desgoverno fascista, com o movimento Ele Não, que foi organizado pelas redes sociais e explodiu pelo mundo em várias capitais brasileiras, protestando contra esses ideais machistas e fascistas. E, por último, em 2019, no 8 de março, foi criada a Frente Internacional Feminista. Vários países como Espanha, Itália, França, Argentina, Brasil, Chile, México, e um movimento anticolonial, antirracista, anticapitalista, contra as forças reacionárias e fascistas que vêm se espalhando pelo mundo e, como a gente pode ver todos os dias nos noticiários no Brasil. Então, o movimento feminista é sobre isso, sobre questões muito importantes e é necessário para toda a sociedade, como vários direitos que a gente conquistou. Como a gente pode ver, ele é muito recente, assim como eu disse sobre a participação das mulheres na política, que ainda é muito pouco, então temos muito a avançar. Temos altos índices de violência doméstica e feminicídio, o Brasil desponta nos sexto em feminicídio, em transfobia é o primeiro. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser reivindicada. E é muito recente, se a gente for ver, por exemplo, em 2002, que o Código Civil foi mudado e foi retirar a questão do pátrio poder da Constituição, que legitimava questões do patriarcado ainda, de que os homens tinham supremacia dentro da família, as mulheres não tinham os direitos iguais dentro do casamento. Só em 1960 foi conseguido o divórcio. O feminicídio foi cunhado dentro do Código Penal em 2015. Deixe nos seus comentários se você gostou, o que é o movimento feminista para você, porque há vários entendimentos e várias correntes, então se você puder contribuir também, faça um vídeo, fale da sua visão. E a gente criou um grupo, que foi o que me incentivou a gravar esse vídeo, para estudar essas questões feministas, políticas, desde a base, principalmente porque amigas minhas reclamavam de que a gente entende a importância do movimento, mas a gente queria saber mais sobre a base dele teórica. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, também tem essas questões, deixa o seu nome aqui ou me manda por direct que a gente te coloca no grupo e a gente vai iniciar as leituras toda semana e a cada 15 dias por videochamada a gente vai fazer um grupo de debate, aproveitando essa quarentena aí, que a gente entenda a necessidade que é de fato ter igualdade e a manutenção da democracia também em tempos tão obscuros. E um beijo a todos.